Mas vamos lá. Nesse mês vocês estão vendo que temos uma decoração aqui diferente. A gente pensou em um tema um pouco diferente. Na verdade, nós estamos complementando o tema que nós falamos no último N1. Vocês lembram que a gente falou sobre o Deus artista, que é o Deus detalhista, o Deus que é minucioso, o Deus que é caprichoso, o Deus que se preocupa com pequenos detalhes das nossas vidas, não só na criação que Ele fez, né, nas árvores, nas folhas, detalhes mesmo, mas também nas nossas próprias vidas. Esse Deus que nós estamos falando hoje. E as cores, talvez sejam uma das ferramentas mais poderosas e mais aparentes das artes como um todo. Você consegue ver esses detalhes das artes visuais o tempo todo, né? E as cores, elas nos ajudam a fazer algumas associações. Presta bem atenção nisso. Eu sou míope, né? Japonês míope, bacana. Então eu já enxergo bem pra caramba. Imagina que eu estou num campo, num lugar do interior, por exemplo. E aí eu estou na grama, e de repente aqui do meu lado, eu estou andando, eu vejo um negócio meio alto, verde. Uma árvore, certo? Verde, alto no campo. E aí um pouquinho mais para frente, eu vejo uma coisa também terminando a grama ali azul. Pode ser um rio, um lago, mar, sei lá. Mas acontece que eu consigo fazer essa associação rápida do que aquele negócio é, sem mesmo parar e olhar para ele simplesmente pela cor. Então eu sei que aquilo deve ser uma árvore porque ele é verde. Eu sei que as árvores são verdes. Então, lembre disso, as cores a gente consegue fazer essas associações rápidas. Mais um exemplo. Imagina que você está jogando bola. Time azul contra o time vermelho. Eu sou do time vermelho. Aí eu estou com a bola, eu só vejo um vulto aqui azul, né, atrás de mim. Eu não sei se é o João, se é o Pedro, se é o Rafael, se é o Paulo, não sei quem que é que está vindo atrás de mim. Mas fica aquele cara azul, está querendo roubar a bola de mim. Então, vou proteger a bola. E, ao mesmo tempo, eu vejo alguém de vermelho passando, correndo. Não sei quem dos outros 10 que estão comigo no time não sei quem que é. Mas eu vou tentar passar a bola para ele. Por quê? Simplesmente porque com a cor eu consegui associar que aquele cara ali é amigo, bonzinho, e aquele aqui é bandido, vai roubar a bola de mim. Então, essa associação rápida, lembra disso. Então, estamos fazendo associações com as cores. E a cor também traz um outro tipo de associação para a gente, que é referente a sentimentos, a sensações. Se eu falasse para você, pensa num dia frio. Pensa num dia frio. Tira uma foto, uma imagem na sua cabeça do que seria um dia frio para você. Vai vir uma imagem de você quando você ia para a escola lá de manhã, sabe? Aquela neblina que você respira, parece que você está virando uma chaminé. Ou uma tarde mesmo fria, chuvosa. Ou, sei lá, uma imagem de neve, uma imagem de... O que acontece é que essa foto que você tem na sua cabeça, quase com certeza absoluta, ela deve ser ou azul, ou branca, ou cinza claro, azul claro. Dificilmente vai ser alguma coisa vermelha, a não ser que seja uma roupa, a não ser que seja fogo, a não ser que seja alguma coisa desse tipo, você associa as cores azuis ao frio. Mas pensa que loucura, porque você não vê o frio. Você sente o frio. Então, o frio é alguma coisa na sua pele, você sente. A cor é algo que você vê. Como é que você associa uma coisa que você vê? Frio não tem... Você não vê o frio, certo? Você vê a cor. E você não sente a cor, você sente o frio. Mas você associa isso rápido. Então, você fala, as cores azuis, elas são mais frias, elas me trazem a sensação de frio. E não só na sensação externa, mas também nos nossos sentimentos. É aí que eu quero pegar. Então, vamos lá. A gente falou das artes, falamos das ferramentas do Deus artista, estamos falando que as cores nos ajudam a fazer associações. Nós mesmos associamos as cores a sensações nossas e associamos as cores a sentimentos internos. Tem uma expressão no inglês que é feeling blue. Feeling blue não quer dizer que você está se sentindo um Smurf, né? Feeling blue quer dizer que você está triste, você está deprimido, você está para baixo. Só que se você for traduzir literalmente feeling blue, está falando que você está se sentindo azul. Não faz sentido. Mas exatamente porque as cores elas já fazem essa associação. Então você já consegue, você pensa numa situação triste, deprimente, e você pensa nessa cor azul, né? Até curiosidade, parênteses aqui. O blues, aquele ritmo americano, ele surgiu
através de canções que os escravos cantavam ali no sul dos Estados Unidos. Eles cantavam enquanto eles plantavam algodão, algumas músicas muito tristes, muito pesadas, que eles lembravam do tempo que eles eram livres, que eles não eram escravos. E essas músicas elas foram evoluindo até chegar no ritmo blues. E o blues era esse blues raiz, né? Ele era mais de lamento, de tristeza. As pessoas estavam ali, era uma canção bem melancólica, na verdade. Mas para fechar aqui, isso, né? Que essa a nossa associação das cores com sentimentos são bem comuns. E teve uma galera, principalmente galera da arte, que percebeu isso muito claro, que é o pessoal do cinema. Vamos mais um exemplo aqui para ficar fácil. Filme de terror. Imagina que você está lá assistindo seu filme de terror e está chegando o momento onde vai aparecer lá o monstro, o fantasma, o dinossauro, sei lá, vai aparecer. Só que ao invés do momento lá do susto, o momento daquele terror que vai acontecer, ao invés de ser numa casa escura, mal assombrada, às vezes uma estrada, o cara está sozinho, uma floresta, ao invés de ser isso, imagina que é um parque, um dia claro, sol azul, lá em cima, céu azul, o sol lá no alto do céu, crianças correndo, todo mundo feliz, música alegre, e aí a hora que vai aparecer o monstro, ele é laranja, roxo, verde água, ele é nada aquilo que você está esperando, de um negócio escuro, marrom, cinzento, não, ele é super colorido. Você fala, poxa, eu estou esperando um filme de terror ou estou descrevendo Barney o dinossauro? Porque a gente espera mesmo, obrigado, Tiagão, a gente espera mesmo que dentro daquele contexto, o monstro ele tem uma cara mais assustadora, não azul, laranja, porque essas cores fortes a gente associa com coisas infantis, né? Então, eu esperava que não fosse alguma coisa tão colorida assim. E os filmes de terror, eles têm uma oscilação. Geralmente começa nesse dia do parque, todo mundo feliz, música alta, pessoal passeando, aí de repente cai. Aí é onde vai começando a escurecer e vai chegando perto do lugar onde está o monstro, enfim. Depois sobe de novo, que é o lugar onde eles vão conseguir resolver os problemas dele. Depois cai de novo, que vai enfrentar o monstro. Depois acaba tudo bem, está todo mundo feliz. Essa oscilação, né, de cores, de situações, geralmente elas estão muito associadas ao que o cinema, o que aquele filme quer te passar. Então, essas cores claras para esses momentos mais leves e as cores mais escuras para aqueles momentos pesados, para que você sinta através das cores o que aquele filme está querendo te passar. Eu queria falar a história de um cara na Bíblia que tem umas oscilações muito malucas mesmo, onde se a vida dele fosse um filme, talvez até um filme de terror, você ia conseguir ver o dia claro, dia super escuro, aí vai essa variação e a gente vai acompanhando e vocês vão entender o que eu estou falando. A história dele está lá em Gênesis 37. A gente vai ler bem picado o texto, então se vocês conseguirem deixar suas bíblias, celulares abertos aí ligados, é legal. Gênesis 37, a gente vai ler o versículo 2, só o versículo 2 nesse primeiro momento. Está assim, ó. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Tá, vamos dar um pause aí para a gente poder ir quebrando o texto e falando sobre ele. No último N1 que eu falei, eu tentei trazer para a gente uma reflexão de como seriam os dias de Davi se tivesse Instagram, se tivesse alguma rede social. Eu gosto de fazer isso porque, apesar dos tempos passarem, da tecnologia vir, os costumes e roupas mudam, o comportamento humano ele é muito parecido. E é por isso que nós conseguimos nos identificar tanto com as pessoas da Bíblia. Porque eu vejo que aquela galera lá atrás faz coisas que eu faço nos dias de hoje. Então, apesar do cenário mudar, o comportamento humano é muito parecido. Então, vamos tentar contextualizar para tentar entender um pouquinho melhor a história toda. Começa falando que é a história da família de Jacó.
Jacó imagina sendo um empresário rico. Faz na sua mente aí, esquece aqueles turbantes, aquele resto deserto. Imagina para você um empresário rico. Só que esse cara, ele é aquele tipo de empresário que você olha para ele e você fala, cara, eu não sei o que você faz, mas não deve ser uma coisa lícita, você deve ser meio trambiqueiro, cara. Esse cara ganha dinheiro, não sei como. Ele aparece com uns carros diferentes aí, uma sopa diferente, mas eu não sei como esse cara ganha dinheiro, ele é meio estranho. Só para você ter uma ideia, o sogro dele enganava, era uma bagunça. O irmão dele, irmão de Jacó, queria matar ele, mas não é assim, eu vou te matar. Não, não. Se eu te encontrar, mano, eu vou te matar. Era uma família maluca, tanto que ele teve que fugir, porque esse irmão dele queria matar por causa de herança. As brigas que eles tinham eram ridículas, né? E só nesse primeiro versículo aqui, nós vemos mais uma informação muito doida. Ele tinha várias mulheres, e os filhos dessas mulheres e as mulheres conviviam na mesma casa. Então o cara lá, o ricão, não sei o quê, sei lá, imagina ele meio gordão, camisa aberta, os pelos soltando para fora, relógio de ouro, não sei o quê. Com os filhos lá, tudo correndo lá, falando alto, gesticulando. E esse é o cenário da casa de Jacó. Só que daí, como se não bastasse já essa loucura, ele pega um filho e fala, você é meu filho queridinho, você é o preferido. E ele escolhe um, dentre todos os irmãos dele, para ser esse queridinho. E bem no finalzinho aqui do texto, né, desse versículo, a gente vê essa informação, olha, José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Ou seja, ele era cagueta. Ele se sentia mesmo nessa posição de ser melhor que os irmãos dele. O pai, olha lá o que o Rubem está fazendo. O pai, olha lá Levi, pai, olha o que ele está fazendo ali. Ele era o chefinho ali da casa, molequinho. Ele se sentia melhor que os irmãos dele. E o pai, parece que ele incentivava esse tipo de coisa. Eu até fiquei imaginando assim que, sei lá, quando ele era criança, os irmãos deviam fazer os próprios brinquedos lá, não sei o quê, né? Pegar aviãozinho de papel, não sei o quê. E ele lá com o pai na PB Kids e comprava o melhor presente lá no Natal. Não tinha Natal naquela época, mas, enfim, ganhava o melhor presente, né? E diferente dos irmãos dele que tinham que fazer as coisas ali, eles não tinham aquilo que José tinha. E essa história, ela é uma história muito, muito conhecida. Quem é da igreja, quem já esteve um tempo na igreja, já ouviu essa história algum tempo atrás. Mas eu confesso que, lendo o texto dessa vez, eu fiquei na dúvida se ele era meio sem noção, ou se ele era realmente arrogante. E eu tendo de verdade, a ir para o segundo ponto. Eu acho que José, ele realmente se sentia melhor que os irmãos dele. Ele realmente, no coração dele, algo me diz que ele tinha esse sentimento de prepotência, sou melhor. Tanto que teve um dia, que imagino que a vida dele estava sorrindo, estava tudo feliz. Ele caminha lá à noite, aquele céu estrelado, olha para cima e vai dormir. Nesse dia ele sonha que o sol, que a lua e que as estrelas eram representações dos irmãos dele, a lua da mãe, o sol do pai, e que todos eles se curvam perante ele. E aí quando eu falei que José, eu não sei se ele era meio sem noção ou se ele era arrogante, ele chega para todo mundo e fala, ei galera, então, sonhei que o seguinte, que vai todo mundo seja olhar perante mim. Ele falava abertamente, ele já tinha essa postura de ser o monitor ali da galera, e ainda assim ele enfatizava, olha, vocês vão se ajoelhar diante de mim, viu? Eu sonhei com isso, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas teve um dia, já estava uma bagunça aquela casa, mas teve um dia que foi a gota d'água, que esses caras falaram, agora não, acabou. E está lá em Gênesis 37, versículo 3 a 4, eu vou ler. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele amava mais do que todos os seus outros filhos. A gente já falou sobre isso. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso eles tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam. Tipo, eles não conseguiam, tem outra tradução que eles falam que os irmãos não conseguiam falar com José em paz. José devia chegar para eles falar alguma coisa? Que foi, ô bobão? Ô babaca, o que você quer falar?
Eles deviam tratar ele com muito ódio, com muita raiva. E ele não estava nem aí, ele se mantinha numa postura muito diferente. E essa roupa que ele ganha, vamos tentar contextualizar também. Imagina assim, que o irmão mais velho passava a roupa para o irmão mais novo, que passava a roupa para o irmão mais novo, que passava a roupa para o outro irmão, aí ficava um pouquinho remendada, ela costurava a roupa e aí ia passando, né? Não tinha uma roupa especial. Mas não, José era o queridinho de Jacó. O que Jacó faz? Vem cá, filhão, vou te dar um presente, vou te dar uma camisa, vou te dar uma camisa da Dudalina. Você vai ficar top nessa roupa. Vou te colocar aqui, ó, top, presente para você. Quando os irmãos dele viram aquele negócio, falaram, não é possível esse negócio. Pô, eu usando roupa velha, que trapo, olha, tudo rasgado, e você com roupa nova? Ah, não é possível um negócio desse. Eles ficaram revoltados. E esse ódio deles era tão grande que a Bíblia fala que eles não conseguiam falar com José. Eles não tinham essa capacidade, eles não queriam falar com ele. E mais uma informação também, lá em 2 Samuel depois, aparece que essa roupa que José ganhou, era uma roupa muito parecida com o que os filhos de Davi usavam. Então, era roupa de príncipes, né? Então, imagina qual era o nível da roupa para aquela galera daquela época, né? Era uma roupa muito especial, que realmente enfatizava o quanto José era querido, né? E hoje eu pedi uma ajuda para a Super Camila, ali. Eu tentei trazer o meu passador de slides, mas não deu certo. Aí a Camila ela vai me ajudar com a projeção. A qualquer momento agora. Pronto. Super projeção, hein? Vocês estão conseguindo ler? Mentira. Falando de cores, falando de cenas, eu imagino que nesse momento, a vida de José era um céu claro, céu estrelado. Era um céu. Estava tudo tranquilo. Estava tudo dando certo. Ele era o queridinho do pai. Provavelmente ele fosse o cara que ia tocar os negócios do pai, seguir com a herança, porque ele era o escolhido ali. Então a vida dele era assim, um céu azul, claro. Mas aí a gente chega nessa outra parte do texto, que está lá em Gênesis 37, de 12 a 14, e depois 18 a 19. Eu também vou ler. 12 a 14 primeiro. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José, vem cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. José, estou pronto para ir. Jacó disse, vá lá e veja se seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali do vale de Hebron, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Detalhe no texto aqui de novo. Todos os irmãos de José foram para esse lugar, para Siquém. Imagina, a gente estava falando daquele empresário rico Jacó. Imagina que Jacó tem uma fábrica, tem negócios em outra cidade. Ele manda todos os filhos dele irem lá. Quem é que fica? José. Por que ele não vai trabalhar com os irmãos dele? O cara tinha 17 anos já. Onde que o cara ficou? Em casa. Os irmãos dele vão levar os passos lá, vão trabalhar, e José fica em casa. Só me faz ter mais certeza que esse José, ele se sentia realmente melhor que os irmãos dele. Ele não se misturava com os irmãos dele. Os irmãos estão lá, e o pai parece que está ok com isso, né? Fala assim, olha, vai lá, vê se está tudo bem, e depois você volta, beleza? Versículo 18 e 19. Eles viram José de longe, e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram, lá vem o sonhador, venham, vamos matá-lo agora, depois jogaremos o seu corpo num poço seco, e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos onde que vai dar esses sonhos dele. Então, José, imagino ele chegando lá, para ver os irmãos dele, ele, contextualizando, deve ter parado o carro meio longe, carro emprestado do pai, né? Detalhe, que roupa que ele estava usando? A camisa, né? A camisa lá da Dudalina lá, estava lá, estampadona lá. Deve ter descido do carro com calma, ajeitado o cabelo, botado óculos. E enquanto ele estava andando, os irmãos dele já viram ele de longe. É hoje, cara. Mano, é hoje que a gente vai pegar esse cara. É hoje esse cara não vai escapar. Não vai passar de hoje.
Camila, próximo. Isso deve ter sido o que José do nada viu. Ele estava indo, de repente, ele já estava, eu imagino, amordaçado, com as mãos amarradas, devia estar pelado já tinham arrancado a roupa dele. Ele estava sendo carregado pelos irmãos. Cada um segurava um braço, uma perna, e aí ele se debatia tanto, ele estava gritando, tentava gritar para pedir socorro, e aí ele caía no chão, e a hora que ele caía no chão, tomava bicuda, porque eram 17 anos de raiva que eles estavam contra ele. Estavam discutindo exatamente naquele momento. E José não via mais nada, não tinha o céu estrelado, não acabou o céu estrelado. O que José estava vendo era o desespero dele tentar se livrar dos irmãos dele. E aí esses caras, eles veem um poço vazio. Poço, vocês sabem, não é raso, é fundo, e sem água. Vocês acham que esses caras pegaram uma cadeirinha e falaram, vamos descer, José? Eles pegaram e jogaram o moleque lá. Ele deve ter batido a cabeça na parede do poço, batido na outra, cai lá no chão. Aí minha cabeça cinematográfica, né? Deve ter caído olhando assim para aquela terra meio úmida, escura, né? Devia até ter uma caveirinha lá, né? um crânio assim do lado, sei lá, uma minhoca. Mas imagina o gosto de sangue na boca, o corpo doendo. Imagina ele tentando gritar, ele tentando se soltar ali da situação. Ele devia estar amarrado, devia estar quebrado alguma coisa, porque ele caiu de uma altura muito alta. E tudo que ele ouvia eram os irmãos dele conversando, comendo, do lado de fora do poço. Só que nesse momento, exatamente nesse momento, passam comerciantes. Né? E essa informação é bem interessante, porque eles passam esses comerciantes e eles decidem então vender José para eles. Esses comerciantes, eles iam até o Egito. Se fosse nos dias de hoje, vamos supor que eles estavam numa cidade portuária e tinha um grande barco ali, que tinham containers que iam para os Estados Unidos. Bota esse moleque aí dentro e a gente não mata ele, porque é nosso próprio irmão, ia ficar situação, enfim. E a gente dá uma desculpa para o pai, fala que ele morreu, no caso ele falou que ia morrer com uma fera selvagem, tinha comido ele. A gente pega a camisa, dá uns 3 tiros ali na camisa, pá, 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 enche de sangue e leva o pai dele. Então, nos dias de hoje, né? Morreu assaltado. Tentaram levar o celular dele, não quis dar, então, mataram o moleque, só achamos a camisa dele, não sobrou mais nada. E a Bíblia, ela tem alguns... Eu falei isso também da outra vez, eu vou chamar de espaços em branco. Às vezes de um versículo para o outro, às vezes de um capítulo para o outro, parece que passou pouco tempo, mas às vezes passa muito tempo. E eu não sei quanto tempo levou até José sair, né, lá de onde ele estava, até chegar até o Egito, até ele ser vendido para a casa de Potifar, que é o que a gente vai falar agora. Não sei exatamente quanto tempo durou, mas deve ter durado um bocado de tempo. O que José pensava nesse tempo? Será que ele se concentrava nessa questão da vida dele estar uma bagunça? A vida dele estava em alta. Ele era o querido do pai dele, de repente vai a vida para o fundo do poço, literalmente. Ele é jogado no fundo do poço lá, pelos próprios irmãos. Será que ele questionava isso? O que foi que eu fiz para eles tentarem me matar? Será que ele falava alguma coisa desse tipo? E aí acontece que José chega até a casa desse grande general, Potifar, e ele começa a trabalhar como jardineiro. Né? Ele começa num cargo bem baixo. E a Bíblia traz uma informação que é bem legal, que está lá em Gênesis 39, já a gente passou alguns capítulos para frente, no versículo 2. Essa informação acho que talvez seja o que faz toda a diferença. Fala o seguinte: o Senhor estava com José, e ele morava na casa do seu dono, e ia muito bem em tudo. Por causa de Deus na vida de José, independente da situação onde ele estava, as coisas começavam a dar certo de novo. E ele de jardineiro, ele foi crescendo um posto, talvez ali para arrumar casa, e depois foi crescendo, até que chegou no momento onde Potifar, a Bíblia fala que Potifar chegava para comer, só para comer. José já tinha lavado o carro, José já tinha
mandado o jardineiro aparar a grama, José já tinha consertado a TV a cabo, tinha tudo. O cara só chegava para comer, não tinha que fazer mais nada, porque ele já tinha feito tudo. Eu imagino que teve algum dia ali no Egito, que José acordou, olhou pela janela dele lá, e aí, Camila, e aí ele deve ter, é um bege, está meio ruim de ver, mas é um bege meio amarelo. Eu imagino que José deve ter falado, pô, minha vida está começando a clarear de novo, meu patrão gosta de mim, as coisas estão começando a dar certo de novo, eu já estou bem aqui na casa dele. Poxa, imagina ele olhando para a janela assim, de manhã, né, com café, uma xícara de café assim na mão, olhava pela janela, dava aquela respirada. Está começando a dar certo de novo. Né? Aquela dor, aquele sofrimento está passando de novo. E José chega para o trabalho naquele dia, ele vai para trabalhar, e aí quando ele chega na casa de Potifar, só está a mulher de Potifar lá. E essa mulher era um problema para José. José já fazia tempo que ele estava fugindo dela. A esposa de Potifar era uma das mulheres mais poderosas, porque o marido era poderoso, do Egito. Então eu imagino que ela devia ser uma mulher muito bem cuidada, com muitos recursos ali. Nos dias de hoje, devia ter seu próprio personal trainer, tomava lá seu suquinho detox, né, fazia os seus vídeos lá de treino. Era uma mulher muito bem cuidada, com muitas oportunidades lá no Egito. Então, devia ser uma mulher bonita. E ela estava tentando, de todo jeito, trair o marido dela com José. José devia fugir dela o tempo todo. Então, ela devia passar a mão no ombro de José, sabe bem como que é? José devia ter bloqueado lá no WhatsApp já, porque as conversas estavam ficando meio pesadas, já não estava dando mais para segurar ali. Mas teve esse tal do dia que ele chegou lá e a mulher estava lá. E ela falou, é hoje que você vai, é hoje que eu vou pegar você, é hoje, de hoje não passa. E a Bíblia diz que, aliás, a Bíblia não diz que José não queria, né? Ele era homem, ele não fala que ele não queria. Mas José não está com ela, não tem relação com ela, porque ele fala que ele não poderia fazer isso contra o Deus dele. Vai pegando algumas coisas, depois a gente fecha tudo, mas o cara que tinha tudo, não fez nada de errado, de repente ele é jogado no fundo do poço, aí começa a crescer de novo, ele podia chutar o pau da barraca, vai? Já tanta coisa deu errado na minha vida, não foi justo comigo lá atrás, eu mereço um pouquinho de prazer, eu mereço isso. Curiosidade, parênteses, tem um estudo que fizeram nos Estados Unidos sobre executivas, altos cargos de executivas americanas e pares de sapato. Teve uma vez que entrevistaram uma mulher que ela tinha mais de 50 pares de sapato na casa dela. E perguntaram para ela, vocês usam todos esses sapatos? Você usa todos os sapatos? Ela foi pegando um outro. De 50 pares, ela usava uns 10. Era até menos, era uns 7 ou 8. Aí foram entender por que ela comprava. Porque ela passava dias tão difíceis que ela chegava no shopping e falava, eu mereço, vou comprar para mim. Não, outro dia pesado, aconteceu não sei o quê, brigou com... não, eu mereço. E pegava para mim. E ela se presenteava com coisas porque ela merecia dar esse presente para si mesma. Fecha parênteses. Imagina se José falasse isso. Pô, passei por tanta coisa sem fazer absolutamente nada. Pô, eu mereço. Né? Eu mereço ter um... Mereço. Mas não é isso que José faz. E aí, ele diz que não quer, né? E foge dela. E a Bíblia diz que ela ficou com a roupa dele. Imagina que ele estava também com uma camisa, sei lá. Deve ter arrancado o botão e tudo mais, e o cara saiu fugindo pelado. E, obviamente, com a roupa lá dele, o cara peladão correndo, fugindo, o marido não teve dúvida, né? Certeza que foi esse cara aí que tentou pegar minha mulher. Prisão nesse cara. E ele vai para uma prisão de segurança máxima, lá, que era uma prisão destinada só aos presos do faraó, os presos ali mais importantes, né? E aí a gente vai para Gênesis 39, 23. Eu estou passando bem rápido na história, né? A história tem muito detalhe, mas o que eu estou querendo que vocês percebam é exatamente a variação. Azul, né? Céu estrelado, estava tudo bom. Vai para o poço, fundo do poço, aquela vida tudo escuro. Aí clareia um pouquinho, ufa. E agora a gente está chegando aqui, Gênesis 39, 23. O carcereiro
não se preocupava com nada do que estava sendo entregue a José, pois o Senhor estava com ele e ele abençoava em tudo o que fazia. Beleza, mas carcereiro, onde é que José estava? Volta para a nossa mudança de cenário ali de novo. Cara, se a prisão no dia de hoje já é zoada, imagina a prisão lá nos tempos bíblicos, cara. Não tinha direitos humanos, imagina como que era esse lugar. Sujo, escuro. E eu fico pensando na cabeça de José o tempo todo. Cara, ele estava na prisão simplesmente por seguir a Deus, por não fazer nada de errado. Por que que ele não chega e fala, olha Deus, eu fui teu servo e agora estou aqui, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, olha, isso é impossível, olha, determino a vitória na minha vida, porque isso aqui é impossível, olha aqui, estou na prisão de novo. Estou na prisão de novo, não, minha vida está no fundo do poço de novo. E eu acho que, na verdade, essa prisão em si devia ser até pior que o próprio poço. Porque agora ele estava limitado a um espaço muito menor, com muito menos condição. Mas a Bíblia diz que Deus estava com ele. E aí Deus apresenta para José dois caras ali, o copeiro e o padeiro do rei, né, que eram o copeiro e padeiro do rei. Como eu falei, a história eu estou passando muito rápido, porque eu quero que a gente foque nas oscilações. Mas, basicamente, os dois tiveram um sonho, o padeiro e o copeiro. Um morre e o outro volta para o palácio. E José interpreta esse sonho. Quando esse cara volta para o palácio, ele se esquece de José. Quando o copeiro volta para o palácio, ele se esquece de José. E José passa 2 anos inteiros na prisão, nesse negócio escuro aí, esquecido. Ninguém lembra desse cara. Até que um dia, esse tal desse copeiro, ele, tem um estalo porque o rei teve um sonho e ninguém conseguia interpretar qual que era a droga do sonho do rei. Aí esse copeiro lembrou que tinha um cara lá na prisão há 2 anos atrás que talvez pudesse. E aí então, né, o faraó, o José é levado até faraó. E aí ele interpreta exatamente o do sonho de faraó. E cara, esse texto é um dos textos mais fantásticos para mim. Infelizmente a gente não vai se focar nele por causa do tempo, mas vale muito a pena vocês depois conferirem a história de verdade. Ler essa história com esse olhar, tentando imaginar como seria a vida dele se ele estivesse nos dias de hoje. E aí acontece que José, ele interpreta todos os sonhos do rei e dá conselhos fantásticos. E aí o rei, né, o que é faraó, que até o Samuel citou os deuses da mitologia grega, os deuses da mitologia egípcia têm a mesma quantidade, se não mais, de deuses também, né? E mesmo assim, esse faraó diz o seguinte, lá em Gênesis 41, de 38 a 41. E o rei lhe disse, não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem que está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse, Deus lhe mostrou tudo isso que está acontecendo e está claro, porque não há ninguém que tenha mais capacidade de sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, de todo o meu povo, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou rei. Nesse momento, eu ponho como governador de todo o Egito. A vida de José estava de novo, o quê? Quase deu certo. Estava de novo clareando. Teve de novo a oscilação. Então ele saiu lá do céu azul estrelado, caiu no poço, voltou ali para um amanhecer, foi lá para o fundo da prisão e agora estava dourado como um sol. Era o dia em que ele tinha sido reconhecido por um rei estrangeiro. No caso do Egito, que era a potência da época, cara, seria José sendo reconhecido pelo Donald Trump, que ele era o cara mais incrível do mundo, porque ele tinha conseguido ali desvendar todos os mistérios ali que tinham sido colocados através do sonho. E aí, para fechar essa primeira parte, na verdade, essa parte do texto, tem um detalhe que eu acho lindo, fantástico, que a gente volta para a questão do Deus artista, o Deus detalhista, o Deus que se preocupa com detalhes. Gênesis 41, 41. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que vestissem José com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele.
José ganha a camisa dele de novo. Depois de tudo que ele passou, todas aquelas coisas, aquela camisa lá de trás, não foi só dada pelo próprio pai, foi dada pelo cara mais poderoso que existia naquela época. É restituído para ele no final, nesse dia dourado. Então só queria que vocês pensassem comigo, agora, algumas lições que essa variação de José, ela nos mostra sobre como ele se comportou com isso. São 3 coisas. A primeira delas, Camila, passa para o próximo. Esse era o céu estrelado de José, lembra? Vida tranquila, queridinho do papai, ganhava as coisas melhores, não sei o quê. Daí a vida dele passou para a próxima. Passou para exatamente o fundo do poço, onde os irmãos dele tentaram matar ele. E aí um pouquinho para frente, pode passar, a vida dele, clareou, né? Está ficando melhor. Mais um pouquinho para frente, ele vai de novo para o cárcere, fica preso. E por último, a gente deixa nessa tela aí que a gente lembrou, deixa por enquanto aí, foi o dia que ele foi reconhecido como sendo um cara importante pelo próprio faraó. Primeira coisa que me vem à mente, primeira coisa que eu lembro disso, é que é a história de José, certo? Se você pegar, José não tem muitas falas nesse texto, nessa narrativa aí. Mas as falas de José, em nenhuma delas você ouve José reclamando. Em nenhuma delas você ouve José falando, por que Deus você está fazendo isso comigo? Porque eu que fui lá, eu obedecia meu pai, eu fazia de tudo. Eu, Deus, que recusei estar com a mulher do próximo, por que você está fazendo isso comigo? Por que você faz isso comigo? Por que eu não mereço isso? O que eu fiz para merecer isso na minha vida? Eu tenho seguido os seus mandamentos, eu tenho sido tudo correto. José não faz isso. E por que ele não faz isso, eu te pergunto? Por que José não questiona Deus? Por que José não chutou o pau da barraca quando ele teve a chance? Por que ele não fez isso? Eu faria isso? Eu questiono Deus o tempo todo. Falo, Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Mas por que José não fez isso? José, isso é fantástico. José entendeu que a vida dele estava nas mãos de um Deus artista. Próximo slide. Essas cores que vocês viram são cores ampliadas desse quadro aqui, ó. Esse quadro é o quadro mais famoso de Van Gogh. Ele está lá no Museu de Arte Moderna dos Estados Unidos e ele está avaliado em uns 100 milhões de dólares. Uns 500 milhões de reais aí. E sabe como que é o nome desse quadro? Starry Nights, Noite Estrelada. Sabe por que José não reclamava? Porque ele tinha certeza que a vida dele estava nas mãos desse Deus artista. Ele tinha certeza que essas cores, o preto, o amarelo, o azul, eram pequenos momentos, pequenos fragmentos da vida dele. A vida dele não tinha acabado. Quando a vida dele estava no fundo do poço, ela não tinha acabado ainda. Quando a vida dele estava na prisão, não tinha acabado ainda. Ele estava na mão desse Deus que estava criando uma obra inteira, uma obra-prima. Ele estava na mão desse Deus e é por isso que ele não tinha medo. Esse Deus que nunca perdeu o controle da vida dele. Em Efésios 2:10, Paulo ensina a gente, né? Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que nós fizéssemos as obras que Ele já havia preparado para nós. Antes mesmo de você nascer, Ele já pensou qual quadro Ele quer pintar na tua vida. E eu não tenho ideia qual que é o momento que você está vivendo agora. Pode ser que você está no céu estrelado, mas também pode ser que você está no meio da prisão ou no fundo do poço. Eu não sei que cor está na tua vida agora. Mas a tua vida está nas mãos desse Deus que José percebeu que era o Deus artista, o Deus que é detalhista, o Deus que se preocupa com você. E sua vida nunca fugiu do controle dele. A segunda coisa, que eu acho que é muito também forte, é que apesar de ter essas cores escuras, né, lá do quadro que apareceram na vida de José, nas 2 vezes que elas apareceram,
Deus sempre deu escape. Então, quando ele caiu no fundo do poço, naquele exato momento que ele caiu no fundo do poço, passaram os comerciantes. Aqueles comerciantes podiam ter passado dias antes, dias depois, horas antes, horas depois. Podiam ter passado, os irmãos não estavam mais lá e José estava lá amarrado, eles não iam nem ouvir. Deus sempre deu a saída para José. Estava no fundo do poço, mas ele estava no controle ainda. A vida de José ainda estava no controle da mão desse Deus. E aí também na prisão, ele conhece um cara que depois ia poder apresentar ele mesmo para o Donald Trump lá. Ou então, conhece um cara, vem cá, ó. Um cara que tinha influência o suficiente para levar ele para até Faraó. Deus nunca deixou José desamparado. Deus nunca coloca a gente nessas situações simplesmente porque Ele é mau ou porque Ele quer punir a gente. Tem uma razão, tem um porquê de tudo. E o que me leva a pensar na terceira grande lição disso aí. Eu acredito num Deus que criou do nada tudo que você vê. Do nada Ele fez tudo. Eu acredito nesse Deus. E eu acredito nesse Deus que poderia ter chegado lá em José com 17 anos de idade e falado: José, ao invés de você ganhar essa camisa do seu pai, você vai ganhar direto do faraó. Se acontecer alguma coisa, a comitiva do faraó ia aparecer lá, eu não sei o que ia acontecer, mas eu acredito que ele poderia fazer isso. Deus não fez isso. Imagina José, que já era arrogante com os próprios irmãos dele. Imagina se José, naquela idade lá, que se sentia melhor que os próprios irmãos dentro de casa. Imagina se José naquela época fosse maioral ali do Egito, abaixo do faraó. A história depois conta que José perdoou os irmãos dele e que por causa de José, todo mundo é salvo da fome. Se José fosse aquele José arrogante, aquele José que se sentia maior que os outros, será que ele ia salvar tantas vidas como ele salvou? Deus estava preparando José para ele chegar naquele momento. José precisava passar pelo poço. José precisava passar pela prisão. Mesmo sendo fiel a Deus, ele precisava, porque ele precisava aprender. A Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama, que Ele chama de filho. E Ele quer formar na gente um homem com a estatura perfeita, um homem perfeito igual foi Jesus Cristo. Ele precisava quebrar José, ele precisava quebrar aquela arrogância do coração de José, para que José pudesse chegar lá na frente e ser um grande governador, um grande líder ali no Egito. Vou pedir para o pessoal do louvor já ir subindo. Eu queria cantar de novo. É engraçado, né? A gente combinou o tema sobre cores já desde o começo do mês passado, desse mês inclusive, mas eu não combinei com o Renan as músicas. E aí depois, quando ele passou, né, ele passou as músicas que eles estavam pensando em fazer, essa música cabe perfeito. Talvez essa música fosse a música que José estava cantando ali na cadeia. José tinha certeza. José sabia que Deus não era o Van Gogh. Van Gogh morreu, aquele quadro de Starry Nights lá, parou. Não vai ter mais uma pincelada lá, não vai ter mais uma cor diferente, é aquilo. Mas José sabia que a vida dele não tinha acabado. José sabia que ainda tinha mais cores para vir. E ele podia enfrentar o dia seguinte. Ele podia olhar para frente, com esperança. Eu volto a dizer, eu não sei como está a sua vida nesse exato momento, no dia de hoje. Pode ser que está beleza, bacana, e amém a Deus por isso. Mas pode ser que você está com uma coisa que não sai da tua cabeça, um problema, que às vezes aconteceu por você ser fiel a Ele. Mas esse Deus que a gente serve, esse Deus artista, Ele não é Van Gogh. Esse meu Deus, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, ainda não acabou essa arte na tua vida. Ainda vai ter mais cores, ainda vão ter mais pinceladas, ainda vão ter mais cenas que vão acontecer. E Ele está no controle de absolutamente todas as coisas que estão acontecendo na sua vida.